E no episódio de hoje eu quero falar um pouquinho sobre criatividade. Recentemente eu participei de um evento com queridos amigos, exatamente para discutir criatividade. No meu ponto de vista, a criatividade é fundamental nos dias de hoje, como sempre foi, para fazer com que a gente crie coisas que possam fazer a diferença na nossa vida, na vida das pessoas que nos cercam, na vida da nossa cidade, do nosso país. Se a gente separa a palavra criatividade, é uma atividade de criar. Então, no meu ponto de vista, simplificando, criatividade é criar coisas. O grande negócio é quando essas coisas que a gente cria são realmente impactantes, trazem melhorias de vida para as pessoas, para os clientes, no negócio, para os funcionários, tornando a vida dessas pessoas melhor, mais simples, mais fácil, mais conveniente, mais alegre, com mais saúde, coisas que o ato de criar podem gerar. Por isso que é muito importante a intenção ao criar. Um outro ponto que eu falei no evento é sobre a criatividade ser ou não ser ensinada. Nesse ponto, a minha opinião é que todos nós somos criativos. A nossa formação, nosso desenvolvimento, nosso convívio na família, com as pessoas, a escola que eu estudo, tudo isso pode desenvolver aquela criatividade que existe em mim ou pode podar, matar aquela criatividade que existe em mim. Eu acredito que o ambiente estimula. E esse é o grande papel do líder empresarial. Criar ambientes, desenvolver ambientes, manter ambientes onde as pessoas consigam ser criativas. Ambientes que permitam às pessoas criar, acertar, errar, mas criar, aprender com acertos e erros, mas que elas possam e se sintam estimuladas a criar. O grande ponto é que essa criatividade, ela, no meu ponto de vista, já existe, ela pode ser estimulada ou podada, e essa é a reflexão que você tem que fazer em casa, com os filhos, ou na empresa onde você trabalha, ou no seu negócio, é se o ambiente que você está propiciando é um ambiente que facilita, estimula, favorece a criatividade. Porém, existem coisas que podem ajudar também, além do ambiente. Processos criativos, por exemplo, é você desenvolver ou aprender processos que te ajudem no processo criativo, que te ajudem a estruturar ideias para que a sua criatividade realmente faça sentido, seja viável e consiga gerar a melhoria na vida das pessoas que você deseja, seja clientes, seja funcionários, seja a sociedade como um todo. Então, isso aí também é muito importante, né? O que você faz. Tem uma frase muito bacana que diz que a criatividade precisa encontrar você trabalhando. Eu adoro essa frase, porque realmente não é aquele negócio de vou ter um surto criativo, vou parar e vou pensar que vai vir. Na verdade, se você não está trabalhando, se torna mais difícil, né, o processo criativo. Isso é claro, lembra-se, é o meu ponto de vista, né, e apenas o meu ponto de vista. Por exemplo, para mim, eu sei que se eu estou trabalhando até 10, 10 e meia, 11 da noite, e minha mente está cansada, eu sei que vai ser muito mais difícil para mim ali criar algo. Então, o que eu tenho no meu processo criativo é que eu paro, eu não fico insistindo, cansando a minha mente, vou dormir, acordo cedo no outro dia e começo a trabalhar. E, normalmente, quando eu começo a trabalhar naquela ideia, logo cedo, mente descansada, aparece alguma ideia
que normalmente se desenvolve aí em alguma criação de projetos, de propostas, de alternativas para algo que eu esteja precisando. Quais são, então, os maiores inimigos da criatividade, no meu ponto de vista, que a gente tem que cuidar sempre? Primeiro, a gente está vivendo numa cultura de muita pressa. E a pressa acaba sendo não só, muitas vezes, inimigo da perfeição, embora a gente, claro, é melhor feito do que não feito, né? Eu sou daqueles que acredita que a gente tem que fazer e depois ir aprimorando, mas, dependendo da pressa, eu faço tão cedo demais que eu mato uma criação bacana e ela deixa de ser inovadora, deixa de ser realmente impactante na vida das pessoas, porque eu estava com muita pressa e não pensei, planejei, organizei as ideias e vi principalmente a viabilidade da execução daquela ideia. A pressa também nos leva a buscar modelos que são atalhos, né? A pressa está levando a gente a copiar ou querer copiar ou procurar coisas que já existem. O Ctrl+C, Ctrl+V está criando um grande mal que é mesmice no mercado de trabalho, nas empresas, em suas ofertas. E aí você sabe muito bem que quando a gente entra numa mesmice, o meu amigo Fred Rocha sempre diz que preço é tudo para quem não tem nada a oferecer. Então, a gente vai ter que cair numa guerra de preços necessariamente, porque eu não tenho mais nada para oferecer. Eu acabei copiando. E lembre-se sempre uma coisa, entre cópia e original, a tendência é que o cliente prefira o original. E ainda tem outro fator, você, quando copia, tem uma dificuldade maior de cobrar o preço com uma margem melhor. Então, essa questão da pressa que leva a buscar fórmulas já prontas, coisas que já existem, e a copiar e não buscar uma solução sua, com sua cara, com seu DNA, porque você não tem tempo para isso, muitas vezes geram o que a gente está vendo aí no mercado, né? Um monte de empresas que parece que estão falando a mesma coisa, do mesmo jeito, e elas vão perdendo identidade e criando um grande mal, que é essa mesmice. O segundo ponto é uma preguiça, né? de parar para pensar em criar, né? Em trabalhar pensando no processo criativo. Então, eu preciso criar, eu acho é mais fácil, mais rápido copiar, vamos ver se já tem algo pronto, já tem sempre aquelas mesmas fontes onde eu busco aquelas coisas, e eu acabo ficando refém daquilo que é mais fácil, está mais próximo, as fontes que todo mundo busca, e aí eu não busco novas fontes, novas referências, e eu acabo também não evoluindo como profissional, como negócio, porque a preguiça e a pressa me levam a buscar atalhos, caminhos mais fáceis, e eu acabo entregando mais do mesmo para o cliente, que com o tempo vai se cansar, porque não vai ver desenvolvimento, evolução, diferença no que eu tenho e no que eu proponho. Então, esses são dois pontos muito importantes para pensar quando falo em criatividade. E criar coisas, processo criativo, ou criar coisas buscando algo para melhorar a vida das pessoas, não cabe preguiça e não cabe, muitas vezes, uma pressa exacerbada. Então, é muito importante pensar nisso, porque eu acredito demais que a criatividade pode fazer toda a diferença na sua vida, na sua carreira, no seu negócio. Então, é muito importante, principalmente quando esse ato de criar vem com um componente super importante, a inovação. Lembrando que você pode inovar criando uma coisa que não existe ou pegando algo que já existe e ressignificando aquilo ou mudando, fazendo o que já existe de um jeito diferente, ou seja, melhorando, ampliando aquilo que já existe. As duas formas são formas válidas, principalmente se isso provocar uma melhoria na vida das pessoas. Afinal de contas, o que eu tenho percebido é que o cliente hoje não compra mais um produto, e sim uma versão melhorada de si mesmo. Ou seja, tudo que ele adquire com você, seja um produto ou seja um serviço, tem que provocar uma melhoria na sua vida,
ou nele mesmo, como ser humano. Beleza? Então, reflete um pouquinho aí e vê como você pode fazer para ser ainda mais criativo e ainda mais inovador. Se você gosta aqui do podcast, não esquece. Se você ainda não é assinante, vai lá no soundcloud.com/FredAlecrim, assina o podcast para poder não perder nenhum episódio. Você também pode fazer isso no aplicativo podcast da Apple, no iTunes, também para acompanhar os episódios aqui do podcast. Não esquece também de compartilhar com seus amigos e colegas que também você acredita que vão gostar ou podem se beneficiar com os conteúdos que eu posto aqui. Tá bom? Um grande abraço, meus amigos. Até o próximo episódio. Valeu!